Olá, meu nome é Keise Batista, você está aqui no meu canal É Tempo de Saber. Seja muito bem-vindo. Então, meus irmãos, há um tempo eu assisti um debate e eu queria ter gravado algo a respeito, porém eu deixei passar, não gravei, porque não é o tipo de coisa que eu faço, que é como se fosse um react. Mas, bem, decidi gravar aqui agora porque eu gostaria de mostrar para os irmãos como que uma informação que uma pessoa dá em tom de autoridade, ela pode ser levada para que as pessoas creiam nela, devido a essas pessoas não ter acesso a essa informação que está sendo transmitida. E então eu vou colocar um videozinho aqui para a gente assistir, que é um vídeo do debate do irmão Johnny, do pastor Johnny, com o pastor Marcelo Oliveira, onde o Marcelo Oliveira ele vai fazer umas alegações pré-tribulacionistas, e nessas alegações ele vai citar a obra de Daniel B. Wallace, mas num tom de autoridade, onde ele pega ali o que ele acredita e coloca dentro da gramática de Wallace, porém, na íntegra nós vamos olhar se é isso mesmo que ele disse. Então, vou colocar para rodar aqui. Então vamos assistir aqui o que o pastor Marcelo fala a respeito do texto de Apocalipse 3:10, citando Wallace. Bom, eu quero aqui abordar um texto muito falado e também muito mal compreendido, até pelos pós-tribulacionistas, que é Apocalipse 3:10, né? Muitos pós-tribulacionistas colocam peixe na gente. Olha, mostra a igreja livre da tribulação, né? Mostra a igreja livre daquele momento. Eu vou ler aqui. É um texto célebre, né? Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Note bem. Irá vir sobre o mundo inteiro. Eu te guardarei da hora. A Bíblia não diz eu te guardarei da tribulação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia também não diz eu te guardarei de dentro da tribulação. A Bíblia diz eu te guardarei da hora. Vamos para o grego? O grego diz teresso ek tes horas. E aí alguém pode usar, como os pós-tribulacionistas usam, que ek é de dentro para fora. Mas note bem, pessoal, a Bíblia é clara. A Bíblia diz assim, eu te guardarei da hora, ou seja, a tribulação vai começar aqui e a igreja é tirada daqui. Não é tirada de dentro para fora. Então só repare no seguinte, aqui ele já pega Apocalipse 3:10 e coloca como um momento do arrebatamento por causa do sentido que o texto dá no português. Vamos falar sobre isso Citar uma aí. autoridade agora. O doutor Daniel B. Wallace. Bom, eu sou fraco de grego. Se fosse hebraico, eu conseguiria navegar. Ele diz o seguinte, pastor César. Pode pesquisar isso. E Daniel B. Wallace é pós-tribulacionista, tá? Eu estou citando uma fonte pós-tribulacionista. Ele diz que o prefixo ek, ou a preposição ek, diante de um verbo estativo, que é o verbo teresso, a preposição perde a força e ela fica como neutra. O que isso significa? Preste atenção. Daniel B. Wallace, uma das maiores autoridades do mundo no grego, pós-tribulacionista da gema do ovo. Ele diz que a preposição ek, quando precedida diante de um verbo estativo, o que é estáter no grego? É aquilo que é firme, aquilo que tem firmeza. Ela perde a força. Nem precisava disso. Nem precisava disso. Porque o texto não diz de dentro para fora, o texto também não diz da tribulação, o texto diz da hora da tribulação. Então, pessoal, é impossível a igreja passar pela grande tribulação. E está aqui, eu expliquei. Então, bem, ele vem falar aqui que Apocalipse 3:10 está falando que é impossível a igreja passar pela grande tribulação e utilizou o Daniel B. Wallace para dar um apoio maior no que ele acredita. Mas vamos ver. O texto que ele está usando aqui é Apocalipse 3:10 no grego. Então vamos lá, no grego aqui eu vou usar o texto da NA 28, Nestle Aland, de edição 28. É o mesmo texto que eu tenho aqui da quinta edição revisada, texto todo grego, né? Novo Testamento em grego. Vamos ver aqui então. Esse aqui é o versículo de número 10. Roti eteresas ton logum tes Hipomones mu kagode tereso ekdes horas tu peiras mu. Então, é isso aqui que está em questão. Tereso ekdes horas. Tereso ekdes horas.
que ele vem falar aqui? Que, de acordo com o Wallace, quando nós temos um verbo estativo, isso tá ok o que ele falou, tereso aqui é um verbo estativo, tério, tereso, que significa guardar, e esse verbo ele rege ek, que pode significar de dentro, para fora, tem vários significados ek. Ele fala então que isso aqui se torna, né, uma ideia neutra, ele é neutralizado. Porém, nós vamos ver o que o Wallace fala a respeito disso, porque o Marcelo ele veio fazer uma exegese, ele veio pegar aquilo que ele acredita e colocar dentro do texto, e eu vou provar isso, porque tereso é que de horas, guardar da hora. Porém, a pessoa ela pega o texto no português e acha que a Bíblia foi escrita no português. Por isso que eu abri o texto aqui no grego. O texto foi escrito no grego, o grego tem suas regras gramaticais e o grego ele tem que ser respeitado. Uma tradução, ela não é feita de forma perfeita, porque não existe sinônimo perfeito de uma língua para outra. Não existe. Por exemplo, nós temos aqui a palavra saudade em português. Eu posso falar, eu estou com saudade de fulano de tal. Tenta passar isso para o inglês. Não vai funcionar, porque saudade é uma palavra que só existe em português. Você pode falar em inglês, né, que você está sentindo falta de alguém. Não é o mesmo que saudade, porque saudade é o quê? Um sentimento que nós expressamos com uma palavra. Então a mesma coisa é aqui. Esse texto ele tem um sentido no grego, porém esse sentido não é possível você entendê-lo completamente numa tradução. Mas vamos ver o que o Wallace diz a respeito disso. Aqui, ó, tereso é o verbo que nós vamos trabalhar, guardar, que pode falar que esse guardar é de dentro ou para fora. E horas aqui, tes horas da hora. Vamos ver o que o Wallace ele nos diz aqui. Vamos lá. Aqui a gramática de Wallace. Vou utilizar aqui ela em PDF, mas para que fique registrado aqui, eu estudo Wallace já tem um bom tempo, uma bela gramática exegética de aqui suas 800 páginas. Então vamos lá para o que o Wallace diz. Né? Porque tem gente que fala, tá usando PDF, mas não consome o material. Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos descer aqui a página 359, né? Que é moção, estado, preposição e verbos. Vamos lá. É importante observar se as preposições são estáticas ou transitivas, ou seja, determinada preposição sugere meramente um estado ou implica moção. O que ele está falando? Nós temos que observar se a preposição, porque no grego a preposição ela é muito mais importante do que no português. No grego, principalmente do Novo Testamento, as preposições elas têm um sentido de trazer clareza, oferecer detalhes. Então, ela sendo transitiva, ela vai trazer muito mais detalhes e vai reger a frase. Então, esse dia ali, que é o ek, ele rege a frase, ele tem o poder de reger uma frase. Onde ele está inserido, ele vai falar. Se é para dentro, se é para fora, ele vai mostrar o movimento. Então, o Wallace está falando que é importante nós observarmos se a preposição ela está implicando em estado, que não tem ação, ou moção, que é movimento. O quadro acima, né, foi o primeiro quadro que a gente viu aqui logo nas páginas acima, indica preposições transitivas pelo uso de setas, enquanto preposições estativas pela ausência de setas. Porém, nem tudo é como parece ser. Uma preposição estática pode ocorrer com verbo de moção do mesmo modo que uma preposição transitiva, com verbo estático. Nesses exemplos, como interpretamos os dados, né? Pros acusativo indica movimento em torno de objeto. Pas ho, ercomenos, pros me. Tudo que vem a mim. O verbo e a preposição combinam-se e implicam moção. Então ele está falando o quê? Quando você tem aqui um verbo que combina com a preposição, ele indica movimento. Então aqui, ergomenos e pros está indicando movimento. Qual é a tradução?
todo que vem a mim. Para vir até a mim, né? Jesus falando, todo que vem a mim tem que fazer o quê? Alguém sair do ponto A e ir para o ponto B. Então está indicando movimento. O verbo e a preposição combinam e implica moção. Contudo, pros é traduzido por com. Hologos en proston theon. O verbo estava com Deus. Nesse exemplo, o verbo e a preposição não se combinam. O verbo é estativo e a preposição transitiva. Então, verbo logos, está vendo? Preposição pros, preposição transitiva. Verbo estativo. Então, não tem movimento. Tá vendo aqui? O verbo estava com Deus. Tem movimento? O verbo Deus saiu andando, teve ação? Não, não estava. Tá falando de um estado, de estar. Então, nesse exemplo, o verbo e a preposição não se combinam. O verbo é estativo e a preposição transitiva. Pois bem, vamos lá que vocês vão entender. Pros, que ele está usando o exemplo aqui, não é a única preposição cuja força anula-se por causa do verbo. Consideravelmente, todos os exemplos de verbos estativos com preposições de moção atuam assim. Os usos de eis com o verbo estativo, eis geralmente tem sentido de movimento, de fora para dentro. No entanto, quando é usado com o verbo estativo, aqui, tério, outros exemplos, a ideia de moção é negada pela natureza estática do verbo. Então veja o que o Wallace está falando aqui. Quando você tem uma preposição transitiva com um verbo estativo ou estático, a ideia de moção é negada. Não existe movimento. Temos aqui um princípio geral. Verbos. Vamos lá. Temos aqui um princípio geral. Verbos estativos anulam a força transitiva das preposições. Quase sempre, quando um verbo estativo é usado com a preposição transitiva, a força natural da preposição é neutralizada. Tudo se torna ideia estativa. Vamos lá? Tudo se torna ideia estativa. Então, o que ele está falando? No caso de Apocalipse 3:10, onde nós temos preposição transitiva, tério, verbo estativo, a ideia de movimento ela é negada, então tudo se torna ideia estativa. Ou seja, a ideia que o texto tem que passar no original é de não movimento. Para ter arrebatamento em Apocalipse 3:10, tem que ter movimento, tem que ter sujeito saindo do plano A e indo até o plano B. Isso é movimento. Porém, no grego, é ideia estativa, é estado. Está falando ali de um estado, guardar, porém, no estado, não no movimento. É isso que o Marcelo não se atentou e fez uma confusão e passou para as pessoas como se fosse uma verdade absoluta. Então vamos lá. Será que isso aqui vale para Apocalipse 3:10? Wallace, isso aqui, gente, é uma gramática que é feito para universidades, para faculdade, entendeu? É um material de escola. Ele tem que ser imparcial. Ele não podia simplesmente pegar o exemplo de Apocalipse 3:10 e colocar aqui, porque ia gerar muita discussão. Mas então, vamos lá. Vamos ver se vale para Apocalipse 3:10. Olha o que o Wallace fala aqui. Notinha de rodapé. Para outros textos influenciados por essa discussão. Quais textos são influenciados por essa discussão? Apocalipse 3:10. Então ele está falando claramente aqui, deu os exemplos acima e fala que Apocalipse 3:10 ele sofre essa ação de perder toda a ação por causa dessa regra gramatical. Então, se, vamos voltar aqui, a ideia se torna estativa, nós vemos que a preposição ela não tem força de reger, de falar que é de dentro para fora, de fora para dentro. Quem é que vai ter força nessa oração, nesse versículo? O verbo tério. Então, o sentido do verbo tério ele vai prevalecer e não o da preposição. Ou seja, quando nós lermos aqui guardar da hora,
quem vai prevalecer é o sentido do verbo tério. Então nós vamos ler o que o verbo tério significa. Vamos começar aqui, deixa eu ver. Vou pegar aqui o léxico. Léxico Johannes Lu e Eugene Nida. 800 páginas, léxico semântico. Vamos lá. Esse aqui eu não tenho o PDF, mas eu vou ler aqui e vou talvez pôr a print na tela aqui do significado. Para quem tem o material e quiser fazer o acompanhamento aí, é só ir aí no Tério e você vai ter as seguintes referências Tério de 1332, 37122, 3619. Vamos então para 1332, que é a primeira referência de Tério. Tério significa fazer com que um estado continue ou perdure, fazer com que continue, conservar ou reter. Então, o primeiro significado é fazer com que um estado continue. Simplesmente isso. Vamos ver aqui 122. Vamos ver o significado secundário de tério. Guardar, vigiar, montar guarda ou custódia. Ou seja, a ideia que tem que prevalecer em Apocalipse 3:10 é de guardar, vigiar, manter custódia. Primeiro significado, o que guardar em Apocalipse 3:10 significa arrebatamento? Não, significa fazer com que um estado continue ou perdure enquanto vigia e observa. De acordo aqui com quem? Johannes Lu Eugene Nida. Mas não vamos parar por aí, vamos pegar mais alguém aqui. Vamos ler aqui. Quero ler o dicionário da palavra-chave. Palavra-chave, dispensacionalista, pré-tribulacionista também, porque é da CPAD. Vamos lá. Tério. Isso aqui é pré-tribulacionista. Olha o significado que eles são obrigados a colocar. Tério. Qual o significado de tério? Uma vigília. Talvez similar a outra referência aqui. Guardar, proteger, preservar. Então, em Apocalipse 3:10, o que é guardar da hora da provação? Guardar, proteger, preservar. Não tem outro significado. Não tem arrebatamento. Tério não pode ser traduzido por uma ideia de arrebatamento, porque ele é estático. Tem que mostrar um estado. O estado onde vai guardar, vai proteger e vai preservar. Não arrebatar. Vamos lá. Quero passar para outro léxico aqui. Eu quero aqui trazer para vocês Frederic Dunker. Outro léxico, Frederic Dunker. Vamos ver aqui o que Frederic Dunker coloca. Vou colocar na tela para vocês. Esse aqui eu tenho o PDF. Dunker, vamos. É esse aqui, Dunker. O que guardar significa? Eu gosto muito do Dunker aqui, ó. Embora seja singelo. Guardar, manter vigilância sobre, guardar, reservar, preservar, manter. Agora aqui, olha aqui o que Dunker coloca. Apocalipse 3:10. O que significa guardar? Guardar, observar, prestar atenção. Dunker já coloca aqui na cara. Apocalipse 3:10 significa o quê? Observar e prestar atenção. Então é guardar no estado, não arrebatar. Vamos lá, tem mais um aqui que eu quero mostrar também para os irmãos. Cadê? Essa belezinha aqui, ó. Dicionário Internacional de Teologia. Mal dá para colocar na frente da câmera, ó. O brinquedo é imenso, imenso. Isso aqui é uma obra condensada ainda, tá? Vamos lá. Vamos aqui para o verbo tério. Se eu conseguir, eu vou colocar na tela aí também o significado de tério. Para quem tem o dicionário aí e quiser conferir, página 587, o primeiro verbete 5498. Vamos lá. Olha o que ele coloca aqui. No Novo Testamento,
Tério significa guardar, vigiar, conservar, imaculado. E ele aparece mais de 70 vezes. Então, aparecendo mais de 70 vezes como guardar, vigiar, manter imaculado. Em Apocalipse, ligado à palavra logos, Tério tem a força de reter firmemente a confissão, tanto resistir uma falsa doutrina, etc. e tal. Mas o importante aqui, o que ele fala? Que é guardar e vigiar. Né? Tem mais uma página inteira de significados aqui, mas esse aqui é o principal. Estou trazendo só os principais. Espero que eu não esteja esquecendo de algum léxico que tem aqui. Tem muita coisa aqui. Então, o que nós vemos aqui? Quando Apocalipse 3:10 ele fala de guardar, não está falando de arrebatamento. Porque nós vamos aqui, tentamos entender o texto no português. Porém, o texto não foi escrito em português. Ele foi escrito no grego, e no grego tem um sentido, e a tradução não expressa esse sentido. O que o texto no grego está falando? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre a terra. Mas a pessoa fala assim, mas está falando que vai guardar da hora, não na hora. Gente, não vamos ser ignorantes. A tradução não é o autógrafo. A tradução não é o texto no original. O texto no original está falando que o que manda é o significado do verbo, e toda a ideia ali ela é estática. Ela não tem ação, ela não tem movimento. Então, como pode ter o arrebatamento se não tem movimento? A ideia é estática. É exatamente isso. Vou pegar mais uma obra aqui. Eu decidi colocar nesse livro aqui, ó. Parousia. Recomendo. Olha aqui o que está na obra. Então vou trazer só um trechinho aqui, que está na página 147 da obra Parousia, que fala assim, olha, devido a toda esta complexidade exposta, fica evidente que Apocalipse 3:10 não pode ser compreendido a partir de uma tradução, devido não ser possível ter toda uma explicação de como a língua grega se comporta com todas as suas regras, pois sua regra gramatical simplesmente não existe dentro do nosso idioma, dificultando seu completo entendimento. Ainda mais quando feita a partir de uma análise superficial. É o que o Marcelo fez, ele fez uma análise superficial e desconsiderou toda a gramática de Wallace. Mas nem por isso o verdadeiro sentido do texto está perdido. O que falta é a busca por aprofundamento no intuito de instruir de forma mais verdadeira possível no tocante a estes assuntos. Agora, considerando a semântica do verbo tério, que é guardar, de acordo com Johannes Lu e Eugene Nida, em sua obra lexicográfica, o melhor significado para este verbo é fazer com que um estado continue ou perdure, conservar ou reter. Então, meus irmãos, sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas era isso aqui que eu queria trazer para os irmãos. Por quê? Porque nós ouvimos esses homens falando palavras difíceis e a gente não tem acesso a obras como essa aqui, né? Pelo menos muitas pessoas não têm porque não estudam grego e simplesmente pega o texto ali em português e acredita no que o irmão está falando. Porém, o irmão ali, ele caiu nesse erro, e esse erro não surgiu da mente dele, não. Esse erro surgiu do fundo do poço da apologética brasileira, CACP, porque eles fizeram um artigo onde eles distorcem a gramática de Wallace, e eu tenho certeza que ele viu isso lá, porque a primeira vez que eu vi ele falar isso não foi nesse vídeo aqui, e ele citou da mesma forma que estava no artigo, distorcido. Então as pessoas pegam isso e acreditam. Mas eu estou mostrando aqui que, de acordo com o texto grego, Apocalipse 3:10 ele não expressa movimento. Apocalipse 3:10 ele está falando que vai ter uma proteção, porém, o sentido do verbo tério é que manda. Enquanto aqui no português nós vemos o arrebatamento porque está falando guardar da hora, no grego não.
No grego está falando que simplesmente vai ter uma guarda, porém sem retirar. É uma guarda mantendo no mesmo estado que está. Se tem dúvida, volta aí nos léxicos do vídeo aqui que eu passei aqui e confira aí na tela você mesmo, ou você simplesmente adquire aí dicionários léxicos, aprenda grego e corre atrás do prejuízo aí. Não adianta a gente ficar aqui chorando aqui, discutindo, mas é porque na Bíblia tá assim, então a Bíblia tá errada. Não, não é que a Bíblia tá errada. Uma tradução, ela não vai ser capaz de passar isso aqui, ó, gramática. Uma tradução nunca vai ser capaz de passar uma gramática. Então, a tradução ela é feita para nós entendermos o texto. Mas se você quer fazer uma exegese, não existe exegese sem isso aqui, ó, sem grego. Falar comigo que está fazendo exegese, ó, sem isso aqui, gramáticas gregas, isso aqui tudo material aqui, ó, gramática, 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 é, Novo Testamento todo no grego, ó. Então, não existe. Então o irmão ali, ele cometeu um erro. Eu espero que um dia ele repense isso aí e reveja os conceitos dele, porque a interpretação dele está completamente errada, porque ele está se baseando na tradução, pegou um pouco da gramática do original ali e ainda empurrou o que ele acredita para dentro da gramática e do texto, né? Exegese, não é exegese. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Eu quero que você deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Se concorda, se não concorda, fala aí que eu faço um vídeo resposta. Muito obrigado, sei que o vídeo ficou longo. Se não é inscrito, se inscreve e até mais.